Boa noite. Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luze e eu vou contar uma história para te ninar. Nós vamos criar uma rotina de sono para te relaxar. Isto é, eu vou te distrair de um jeito que vai ajudar você a pegar no sono. Você vai fazer algumas respirações profundas para relaxar o corpo. E eu vou contar uma história cheia de detalhes agradáveis para relaxar a mente. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Nos siga no seu tocador de podcast preferido. E aproveite e coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Assim você não tem que prestar atenção nisso e presta atenção só em pegar no sono. A história de hoje se chama Movimento Retrógrado de Vênus. É uma história sobre noites de céu limpo, o sistema solar, enigmas da filosofia, os antigos gregos e fases da lua. Se você já é ouvinte do podcast, você já sabe como é a rotina que queremos criar. Você deve procurar uma posição confortável, num ambiente escuro, onde você possa se concentrar na sua respiração. Uma respiração profunda e calma. Puxar o ar pelo nariz de forma lenta, enchendo o peito, sem precisar de força. E deixar o ar sair pela boca, na mesma velocidade da inspiração, se possível. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Relaxe os seus ombros. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Mais uma vez. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Agora,
eu vou te contar uma história de Ninar, o movimento retrógrado de Vênus. O céu noturno é uma fonte de beleza e curiosidade. Em noites de boa visibilidade, podemos ver os caminhos dos planetas próximos. Noites de céu limpo, sem nuvens, sem poeira, sem luzes da cidade. Noites onde podemos observar a constância das estrelas e o caminho errante de alguns corpos celestes, planetas. Algumas das rotas dos planetas no céu noturno parecem mudar de sentido, ou parecem não girar no mesmo sentido que nós giramos quando concluímos nossa translação terrestre. Olhando e rastreando o caminho dos planetas do nosso sistema, podemos observar que, às vezes, alguns desses planetas não se movem sempre no mesmo ritmo, ou não se movem na mesma direção do resto da abóbada celeste. São os movimentos aparentes retrógrados, porque são apenas aparentes, um efeito das linhas de visão e das diferentes velocidades de correr em volta do Sol. Os planetas mais fáceis de ver são os mais próximos, procurando o ponto vermelho que é Marte, ou seguindo o brilho chamativo de Júpiter. O terceiro objeto mais brilhante do céu noturno, atrás apenas da Lua e do planeta Vênus. Os movimentos de Vênus foram de grande interesse para sábios de diferentes culturas e tempos, porque ele é visível a olho nu, sem muito esforço, em dias de céu claro, brilhando perto do horizonte, nos momentos de crepúsculo. Vênus é um planeta interior do sistema solar, visível na direção da nossa estrela-mãe. E em algumas culturas antigas, costumava ter 2 nomes. Alguma coisa referente à estrela da tarde e estrela da manhã. É um exemplo muito comum
em discussões de filosofia da linguagem por causa de um enigma de identidade com nomes, porque a estrela da tarde é idêntica a si mesma, um privilégio de identidade de todas as coisas, se elas forem indiscerníveis. Mas nesse enigma, a estrela da tarde também é idêntica à estrela da manhã, pois as duas são idênticas ao planeta Vênus. Vênus já foi a estrela da tarde e também a estrela da manhã. Nomes que referem objetos que se apresentam em condições diferentes. Para os antigos gregos, os nomes eram Hésperos e Fósforos. Hésperos, a estrela vespertina, invisível perto da direção do pôr do sol, naquele momento de crepúsculo. E quando o segundo planeta nos ultrapassa, no balé celestial da volta ao Sol, passando entre a Terra e o Sol, seguindo sua própria órbita, se transformará em fósforos, a estrela matutina, visível perto da direção do nascer do sol, alguns minutos antes do amanhecer. Quando os gregos antigos descobriram que não eram dois objetos diferentes, mas que se tratava de um único planeta, resolveram chamar este planeta pelo nome da sua deusa do amor, Afrodite. Foi dos antigos romanos que herdamos o nome Vênus, assim como tantos outros. Outra coisa interessante sobre esse nosso segundo planeta, além de que ele é rochoso como o nosso, é que, do nosso ponto de vista, o disco luminoso do planeta passa por fases, como a lua, enchendo e esvaziando em ciclos de cheia, minguante e crescente. Vênus tem um período de cheia quando está na conjuntura superior, no lado oposto do Sol que ocupamos, e se apresenta como uma fina crescente na sua conjuntura inferior, quando está entre nós e o Sol. E raras vezes aparecendo como um pequeno ponto na superfície do Sol. Os movimentos de Vênus, brilho errante,
encontra as posições das estrelas são peculiares, com grandes diferenças para a nossa Terra. Existe um tipo de movimento aparente retrógrado por causa do desalinhamento das órbitas de Vênus e da Terra. Mas não é que Vênus trocou de direção, mas sim que houve uma ilusão de ótica, por assim dizer. E tem outro tipo de movimento retrógrado. Vênus gira na mesma direção anti-horário que o nosso planeta, considerando o Polo Norte solar, como a maioria dos planetas do Sistema Solar. Mas em Vênus, a rotação não é no mesmo sentido. Vênus gira ao contrário do sentido no qual ele circunda o Sol. Os dias correndo na direção oposta, durando pouco mais do que 116 dias terrestres, de nascer do Sol no oeste até um novo nascer do Sol no oeste. A rotação de Vênus em volta do próprio eixo demora mais do que um dia. Mais do que esses pouco mais de 116 dias terrestres. Isso porque o giro em torno de si demora mais do que um ano de Vênus, pois o segundo planeta demora 243 dias terrestres para girar em torno do seu próprio eixo. Já a órbita de Vênus ao redor do Sol não demora tantos dias assim. Apenas 224 dias terrestres. E com todos esses movimentos se cancelando, no final, cada ano tem quase 2 dias. Imagine, quase 2 dias, num ano inteiro. Durma bem. O movimento retrógrado de Vênus. O céu noturno é uma fonte de beleza e curiosidade. Em noites de boa visibilidade, podemos ver os caminhos dos planetas próximos. Noites de céu limpo, sem nuvens,
sem poeira, sem luzes da cidade. Noites onde podemos observar a constância das estrelas e o caminho errante de alguns corpos celestes, planetas. Algumas das rotas dos planetas no céu noturno parecem mudar de sentido, ou parecem não girar no mesmo sentido que nós giramos quando concluímos nossa translação terrestre. Olhando e rastreando o caminho dos planetas do nosso sistema, podemos observar que, às vezes, alguns desses planetas não se movem sempre no mesmo ritmo. Ou não se movem na mesma direção do resto da abóbada celeste. São os movimentos aparentes retrógrados, porque são apenas aparentes, um efeito das linhas de visão e das diferentes velocidades de correr em volta do Sol. Os planetas mais fáceis de ver são os mais próximos, procurando o ponto vermelho que é Marte, ou seguindo o brilho chamativo de Júpiter. O terceiro objeto mais brilhante do céu noturno, atrás apenas da Lua e do planeta Vênus. Os movimentos de Vênus foram de grande interesse para sábios de diferentes culturas e tempos, porque ele é visível a olho nu, sem muito esforço, em dias de céu claro, brilhando perto do horizonte, nos momentos de crepúsculo. Vênus é um planeta interior do sistema solar, visível na direção da nossa estrela-mãe. E em algumas culturas antigas, costumava ter 2 nomes, alguma coisa referente à estrela da tarde e estrela da manhã. É um exemplo muito comum em discussões de filosofia da linguagem, por causa de um enigma de identidade com nomes, porque a estrela da tarde é idêntica a si mesma, um privilégio de identidade de todas as coisas, se elas forem indiscerníveis entre si.
Mas nesse enigma, a estrela da tarde também é idêntica à estrela da manhã, pois as duas são idênticas ao planeta Vênus. Vênus já foi a estrela da tarde e também a estrela da manhã, nomes que referem objetos que se apresentam em condições diferentes. Para os antigos gregos, os nomes eram Hésperos e Fósforos. Hésperos, a estrela vespertina, visível perto da direção do pôr do sol, naquele momento de crepúsculo. E quando o segundo planeta nos ultrapassa, no balé celestial da volta ao Sol, passando entre a Terra e o Sol, seguindo sua própria órbita, se transformará em fósforos, a estrela matutina, visível perto da direção do nascer do sol, alguns minutos antes do amanhecer. Quando os gregos antigos descobriram que não eram dois objetos diferentes, mas que se tratava de um único planeta, resolveram chamar este planeta pelo nome da sua deusa do amor, Afrodite. Foi dos romanos que herdamos o nome Vênus e tantos outros. Outra coisa interessante sobre esse nosso segundo planeta, além de que ele é rochoso como o nosso, é que, do nosso ponto de vista, o disco luminoso do planeta passa por fases, como a Lua, enchendo e esvaziando em ciclos de cheia, minguante e crescente. Vênus tem um período de cheia quando está na conjuntura superior, no lado oposto do Sol que ocupamos, e se apresenta como uma fina crescente na sua conjuntura inferior, quando está entre nós e o Sol, e raras vezes aparecendo como um pequeno ponto na superfície do Sol. Os movimentos de Vênus, brilho errante contra as posições das estrelas, são peculiares, com grandes diferenças para a nossa Terra. Existe um tipo de movimento aparente retrógrado por causa do
desalinhamento das órbitas de Vênus e da Terra. Mas não é que Vênus trocou de direção, mas sim que houve uma ilusão de ótica, por assim dizer. E tem outro tipo de movimento retrógrado. Vênus circula o Sol na mesma direção anti-horário que o nosso planeta, considerando o Polo Norte solar, como a maioria dos planetas do Sistema Solar. Mas em Vênus, a rotação não é no mesmo sentido. Vênus gira ao contrário do sentido no qual ele circunda o Sol. Os dias correndo na direção oposta, durando um pouco mais do que 116 dias terrestres. De nascer do Sol no oeste a nascer do Sol no oeste novamente. A rotação de Vênus em volta do próprio eixo demora mais do que um dia. Mais do que esses pouco mais de 116 dias terrestres. Isso porque o giro em torno de si demora mais do que um ano de Vênus, pois o segundo planeta demora 243 dias terrestres para girar em torno do seu próprio eixo. Já a órbita de Vênus ao redor do Sol não demora tantos dias assim. Apenas 224 dias terrestres. E com todos esses movimentos se cancelando, no final, cada ano tem quase 2 dias. Imagine, quase 2 dias, num ano inteiro. Durma bem.